Boa noite, Diniz. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Hoje o Vasco sai de São Januário com um resultado muito positivo, uma vitória por 3-0, mas eu queria te perguntar a respeito do desempenho. Você sai de campo satisfeito com o desempenho da equipe? Você viu evolução em relação às últimas partidas? Não, acho que todo mundo viu evolução em relação ao último jogo e ao penúltimo jogo. A equipe jogou muito melhor no primeiro tempo, foi muito bom. A gente foi mais agudo. A gente também hoje soube se defender bem, é muito importante não tomar gol. Acho que no aspecto defensivo o adversário era um adversário perigoso, somente no jogo aéreo. E o Léo Jardim fez defesa só de chute de longe. Esperam uns dois chutes importantes no primeiro tempo. Mas fora isso, a gente teve muito mais chance de fazer o quarto e o quinto do que eles marcaram o primeiro. Então, gostei da atuação da equipe. Diniz, boa noite. Sereto do Fala, Sereto, tudo bem? Tudo bem. São 5 jogos, né, agora no comando do Vasco, nessa segunda passagem. Você está mais satisfeito do que você enxerga problemas no time do Vasco? Qual a avaliação que você faz do seu trabalho até agora no comando do Vasco? Bom, certamente estou mais satisfeito, assim, no fundo eu estou satisfeito, né? Mais satisfeito, menos satisfeito, estou satisfeito. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que meus maiores desejos, minha missão aqui talvez é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre, está sempre aí, sempre incentivando, deu um show no Maracanã. E eu acredito que os jogadores, 2 semanas que eu estou aqui, eu estou assim, jogando de uma maneira bem prática. Desde o dia que eu cheguei, eu acho que os jogadores estão evoluindo, têm muita vontade de trabalhar e o futuro é promissor. Boa noite, Fernando Diniz. Mais uma vez, parabenizá-lo, né, pela vitória, pela classificação. Eu queria até continuar a pergunta do meu colega Jonathan, do BTB, a respeito do Jair, que hoje, a gente lá de cima vendo o jogo na cabine, aí viu o Jair, eu acho que ele tem uma técnica mais refinada na volância do Vasco. Apesar de ter uma característica um pouco mais lenta, mas é um jogador que deu uma contenção. Ele jogou ali na contenção e deu até esfriou um pouco ali a defesa do Vasco, a bola diminuiu um pouco. Apesar que do minuto 3 ao minuto 8 do segundo tempo, ele errou 3 bolas praticamente ali simultâneas, até você foi orientá-lo, foi falar com ele, inclusive 2 deu um contra-ataque e 1 o juiz marcou falta. Essa continuidade, de mantê-lo, né, em campo ou relacionado, mas jogando, porque eu vejo que o Jair pode agregar muito. E com relação ao Garré, pela primeira vez eu vi, né, um treinador colocar o Garré na posição dele. Tirou o Coutinho cansado e você colocou o Garré. Então o Garré eu acho que já deu para notar que ele tem uma técnica também. É um jogador que procura buscar o jogo, cadenciar o jogo. Eu queria que você respondesse sobre o Garré e sobre o Jair, nessa situação do Jair, da contenção. Se ele melhorou um pouco ali o posicionamento da defesa, ele, Tietê, que deu um reforço maior. Desculpa pela pergunta longa, tá? Não, imagina. Pergunta muito boa, aliás. Eu vou começar pelo Garré. O Garré é um jogador que eu conheço muito pouco. E a gente que dá treino para todo mundo. Então, nos treinamentos, eu fui conhecendo, fui perguntando, vi alguns vídeos e fui meio que me informando no CT das características do Garré. E conversei com ele um pouco também. E, principalmente nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para botar ele no jogo. Ele joga nessa posição, embora se ele jogasse como ponta, seria um ponta mais com a característica do Nuno um pouco do que do Ryan. Seria um ponta que entraria para fazer como Adson. Então ele pode jogar de 10, porque não tem uma grande diferença comigo, dependendo quando joga o Adson, o Nuno e o Coutinho, se chegasse para ele no termo da construção. O jogador provavelmente ele vai entrar para ser mais homem de meio de campo. Então eu espero que ele continue evoluindo para ajudar o Vasco. Em relação ao Jair, é um jogador que eu gosto muito. Eu tentei levar o Jair já 2 vezes para as equipes que eu indiquei ele no São Paulo e indiquei no Fluminense. Então é um jogador que eu gosto, é um dos jogadores que eu mais conhecia, que eu não tinha trabalhado, que eu joguei muitas vezes contra o Jair. Então o Hugo também tem feito partidas boas, o Matheus Carvalho, que é um jovem que praticamente não fez categoria de base, que começou a jogar com 18 anos, é um jogador também que eu acredito muito no futuro.
Depois que ele tiver mais informação, ganhar mais confiança, eu acho que o Vasco ele vai trazer muita alegria para o torcedor do Vasco também. Mas a gente está bem nessa posição. Tem até o Paulinho, que joga um pouquinho mais adiantado, mas também é um ótimo jogador de meio campo. Então eu fiquei muito contente com o Jair e também estou contente com o Hugo. Obrigado. Fernando, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela classificação, importante. Eu gostaria de perguntar a respeito da categoria de base do Vasco. Você vem levando alguns jogadores e que pouco entram, como o Lloyd não entrou no outro jogo, hoje não foi relacionado por questão física, tudo bem, mas levou o Jean Davi, que não entrou com você ainda, jogadores que são relacionados, mas não têm oportunidade. Não vem levando alguns jogadores da base, que a torcida e até alguns jornalistas questionam, por exemplo, o GB, você disse que não vai falar sobre nomes, ok, mas alguns jogadores da base que poderiam talvez agregar mais do que os jogadores que vão para o jogo e não entram. Você falou que pretende estar de olho na base, queria que você, se pudesse explicar por que você opta por alguns jogadores, relacionar alguns jogadores que praticamente não são utilizados por você ou nem são utilizados ainda e ainda não deu oportunidade para algum jogador da base que poderia ajudar num segundo tempo, por exemplo. Obrigado pela pergunta, eu até entendo, mas você fazer um questionamento para mim com 10 dias aqui, eu não levar a categoria de base, eu acho que não tem muito sentido, sinceramente. Eu estou olhando, eu vi os jogos, a gente não tem nem tempo para treinar. Se os jogadores não estavam sendo utilizados, como é que eu vou pegar um jogador da base e botar para jogar de uma hora para outra sem eu conhecer o jogador? Olá, Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 923, parabéns pela classificação. Sobre o primeiro tempo, o Melgar assustou mais, vamos dizer, em chutes de fora da área, com ótimas defesas do Léo Jardim. Já no segundo tempo a gente viu uma certa, talvez o cansaço do Vasco através de Nuno, Piton, muitos erros ali na saída de bola, que é uma característica dos times que você treina. Como é que tem sido esse treinamento? Porque hoje eu senti apesar da fragilidade do Melgar, umas bolas bobas, vamos dizer, displicentes, entregues pelo Vasco na entrada da nossa área que poderia causar problemas. E um segundo ponto, sobre o Maurício Lemos, está no banco, como é que ele está fisicamente? Eu sei que ele foi contratado até vindo para ser como titular e ao mesmo tempo a gente está vendo a dupla João Vitor e Luiz Gustavo muito bem, da base, e também o Lucas Freitas. Quer saber como é que está o Maurício Lemos nesses treinamentos contigo. Obrigado. Eu tenho gostado muito do Maurício nos treinamentos, inclusive ele podia jogar hoje jogaria ele ou o Lucas Freitas. O Lucas também foi contratado inicialmente para jogar, porque é um jogador que joga com o pé canhoto, como o Luiz Gustavo, que tem uma certa facilidade. E o Maurício também é um ótimo jogador, que pode jogar a qualquer momento. Eu tinha dúvida até de quem ia sair jogando hoje. Os dois treinaram ontem. Eu gosto, eu conhecia pouco o Lemos também, que ele veio, jogou no Atlético, mas não foi assim um titular absoluto. Mas é um jogador que nos treinamentos eu tenho gostado muito. Em relação a nossa, no segundo tempo, os vacilos que a gente deu, eu concordo com você. Acho que a gente ficou um jogo muito mais lento do que devia lá atrás. Mas eu não atribuo só ao cansaço. Acho que tem um pouco do cansaço. A gente teve 2 dias só do jogo do Fluminense para cá, que foi um jogo desgastante. E no fundo é um acumulado. Se vocês repararem, eu não tenho mexido quase na estrutura do time. Então é um time que tem jogado sequencialmente, os mesmos jogadores. Então o cansaço, ele viria. Mas eu acho que, além do cansaço, teve um pouco, se a gente tivesse com o jogo empatado, ou o jogo estivesse perdendo, que esses erros se aconteceram, eles não teriam acontecido da maneira que aconteceu, pelo menos naquela quantidade não. Então a gente é uma coisa a se corrigir. Ao mesmo tempo, conforme a gente vai jogando e treinando, a gente consegue, na minha cabeça, performar melhor nessa questão da saída, ter mais agilidade, cometer menos erros. Boa noite, Fernando. Aqui, Lucas Pessinha, Esporte Mix TV. Parabéns pela vitória de hoje. Na sua estreia, você disse que foi a melhor estreia da sua carreira na partida contra o Lanús. Eu queria saber o que você tem observado de melhora contra essa estreia, se hoje você enxerga que o Vasco joga um futebol mais próximo daquilo que você mais gosta. E outra coisa, você dá uma confiança de saída de bola, que é uma característica muito grande sua. Eu queria saber se essa característica, essa confiança que os jogadores adquirem, é mais pela sua forma de jogar ou então é pelo trabalho emocional que você fala bastante. Eu acho que a forma de jogar e o trabalho emocional, eles estão meio que implicados. É uma maneira que eu trabalho. Eu acho que eles vão ganhando confiança nos treinamentos. É importante ter os jogos. É importante, por exemplo, ter um jogo igual ao do Fluminense, que o time teve dificuldade para sair jogando, teve uma pressão mais encaixada.
a gente podia ter jogado melhor, porque os jogadores ficam com receio de fazer, e isso é parte do processo pedagógico. Às vezes tem coisa que você consegue aplicar no treino, um grau de dificuldade alto, e no jogo, com o Maracanã cheio, o mundo inteiro assistindo, o jogador às vezes trava um pouco, mas conforme você vai treinando, e o jogo é o maior treino, e vai jogando, você vai vendo, passando vídeo, que aquilo dá para ser feito, os jogadores vão ganhando mais confiança. Outra pergunta que eu esqueci, que você perguntou. Qual o nível de melhora que você enxerga desde a sua estreia contra o Lanús, que você falou que é a melhor estreia da sua carreira? Não, o time está melhorando. Inclusive, quando você pega numa foto macro, eu acho que está melhorando. O jogo do Fluminense, o futebol como a vida, ele não é uma coisa linear. O time não vai fazer isso assim. O time vai fazer isso, vai cair um pouquinho, vai melhorar. O importante é, no longo do tempo, o time sair daqui e subir. Então, eu acho que contra o Fortaleza até agora foi meio que o ponto máximo do time. Aí contra o Operário baixou um pouco, contra o Fluminense, principalmente no segundo tempo, baixou mais um pouquinho, e hoje subiu. Então, assim, a gente está andando para frente. E o time, a tendência, eu sou muito otimista em relação ao futuro do time. Boa noite, Diniz, Sérgio do podcast Cruz Maltino, parabéns. Obrigado. Eu gostaria de falar do Ryan, que com você, sob o seu comando, teve uma crescente monstruosa, vamos dizer assim. A torcida criticava muito e hoje saiu aplaudido, a torcida gritando o nome dele. Gostaria de perguntar o seguinte: você chama muito por ele em campo, a gente fica observando muito. Você está preparado de perder o Ryan na próxima janela? O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente para mim estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui, mas não é agora. Eu acho que ele não deve sair, não pode sair. Eu acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Ryan. Esse Ryan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora, aquele outro Ryan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui, faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco, no futuro próximo. Obrigado, Fernando Diniz. Valeu, um abraço aí, gente. Vitória Vascão, aos vascaínos lá, aos não vascaínos.